Olá, seja bem-vindo. Se você é projetista ou quer projetar e já viu projetos que funcionam muito bem no desenho, mas que na hora de fabricar virou um problemão, essa aula é para você. Eu trabalho com projetos de estruturas metálicas aplicados à indústria. Projetos que precisam sair do computador e realmente funcionar, tanto na fabricação como na montagem. E foi errando e corrigindo nesses projetos que eu já participei que eu aprendi o que ninguém ensina em cursos de CAD. Retrabalho, adaptação em campo, discussão com fábrica, pressão de prazo. Isso não acontece por falta de software. Acontece, na verdade, por falta de critério de projeto. Neste bate-papo, eu vou te mostrar os padrões e boas práticas que o mercado costuma exigir. E mais importante, como evitar erros desde o primeiro esboço de uma estrutura. Fica tranquilo se você é iniciante, será bem passo a passo. Essa não é uma aula de botão. Você não vai aprender só onde clicar, você vai aprender como pensar uma estrutura metálica de forma profissional. Então, se você quer sair do projeto bonito no CAD e começar a entregar projetos que a fábrica respeita, vamos começar. Eu preparei uns slides aqui para vocês acompanharem junto comigo. Vejam essa frase. Por que a maioria dos projetos de estruturas metálicas falham, mesmo feitos nos melhores softwares? Essa frase aqui incomoda muita gente, porque ela quebra uma crença muito comum no mercado. A maioria das pessoas acreditam que se o projeto foi feito num bom software, num software caro, num software consagrado, então ele automaticamente é um bom projeto. E isso simplesmente não é verdade. Isso é muito mentira, na verdade. Eu já vi projeto feito no SolidWorks, no Inventor, no Tekla, lindo no CAD, lindo no CAD, e completamente inviável na fábrica. Não porque o software é ruim, mas porque o critério de engenharia nunca entrou no projeto. Software não pensa, quem pensa é o projetista. E eu digo mais, nem é o projetista só, é o engenheiro e o projetista, mais o projetista do que o engenheiro. E se o projetista não entende fabricação, montagem e fluxo industrial, o projeto já nasce com problema, mesmo usando o melhor software do mercado. E aí começam os erros clássicos. Corte improvisado, solda adaptada, furo deslocado, estrutura que só monta forçando um pouquinho. E todo mundo aqui já viu isso acontecer, a maioria das pessoas já viram. Então, quando a gente pergunta por que tantos projetos de estruturas metálicas falham, a resposta não está no software, está na forma como o projeto é pensado, e é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Mas o que são estruturas metálicas? Quando a gente fala em estrutura metálica, a maioria das pessoas pensa imediatamente em galpões ou prédios metálicos, coisa muito grande. Mas isso é só uma parte muito pequena da indústria. Na indústria, a estrutura metálica não é só cobertura e pilar. Ela está em todo lugar e muitas vezes em situações muito mais críticas. Plataformas industriais complexas, bases de máquinas que exigem precisão milimétrica, suportes de tubulação técnica com carga, dilatação, vibração, tudo isso é estrutura metálica. E o erro aqui é tratar tudo isso como se fosse um galpão, porque não é. Quando um projetista projeta uma base de máquina, por exemplo, você não está só sustentando o peso, você está controlando vibração, alinhamento, manutenção, segurança. E isso muda completamente a forma de projetar. É por isso que projeto de estrutura metálica industrial existe muito mais critério do que simplesmente desenhar perfis no CAD. Exige método, exige padrão, exige visão industrial, e quando a gente não entende essa diferença, começam os problemas que você já conhece. Próximo slide. No CAD funciona, na fábrica nem sempre. Essa frase aqui resume grande parte dos problemas de estruturas metálicas na indústria. Porque no CAD, tudo encaixa, tudo está alinhado, tudo parece perfeito. Mas quando o projeto chega na fábrica, a realidade muda. Perfil que não passa na máquina, solda que não tem acesso, furo que até existe no desenho, mas na peça não existe. O CAD não sente o peso da chapa, não sente o calor da solda,
não sente a limitação da montagem. E é exatamente aí que mora o problema. O projeto foi pensado para funcionar na tela e não para funcionar no mundo real. E quando isso acontece, alguém vai pagar essa conta. Agora, responde com sinceridade. Você já viveu isso? Retrabalho constante, prazo estourando, adaptação em campo feito na marreta porque é o que dá para fazer, discussão com a fábrica, um empurrando o problema para o outro e no fim ninguém assume o erro. O projeto estava aprovado, o desenho estava bonito, mas a estrutura não funcionou. E se você já passou por isso, você não está sozinho. Isso acontece todos os dias na indústria. E agora vem a parte mais importante: entender por que isso acontece. Depois de tudo isso, o erro fica claro. Falta de critério técnico, falta de padrão, falta de visão industrial. E repare numa coisa, isso não tem nada a ver com software, tem a ver com como o projeto é pensado. Quando não existe critério técnico, cada projeto é feito de um jeito. Quando não existe padrão, cada estrutura vira um improviso. E quando não existe visão industrial, o projeto morre fora do CAD. Isso não é falta de capacidade, é falta de método. E é exatamente por isso que toda estrutura deveria responder a 3 perguntas básicas. E quais são essas perguntas? Primeiro, isso aguenta? Carga, esforço, segurança, não só no papel, na vida real. Aqui entra cálculos e também feeling, sensação. Segunda pergunta, dá para fabricar, cortar, soldar, dobrar com os processos que a fábrica realmente tem? O projeto está otimizado para não haver desperdício de material? Terceiro, é possível montar sequência, acesso, as ferramentas entram no lugar para montar? Campo não é bancada de laboratório. O projeto prevê o acesso de guindastes, espaço para içamento e a sequência lógica de montagem das peças. As folgas de montagem, os furos oblongos estão posicionados para absorver as variações reais da obra? Se uma dessas respostas for mais ou menos, o projeto já nasceu errado, está morto. Projeto bom não é o que passa no cálculo, é o que passa no cálculo, na fábrica e na montagem. Por outro lado, se essas perguntas forem todas respondidas sim, sem dúvida, um passo enorme já foi dado. Agora eu quero te mostrar como que a maioria dos projetos de estruturas metálicas é feito hoje. O erro começa quando a estrutura é tratada como se fosse uma peça mecânica comum, um bloco isolado. O projetista sai modelando peça por peça, sem relação entre elas, sem lógica de conjunto. No CAD parece organizado, na prática não é. Estrutura metálica não é um conjunto de blocos mecânicos isolados. Ela é um sistema, ela tem que estar interconectada. E quando a gente olha mais de perto, os problemas ficam ainda mais claros. Primeiro erro, ausência de padrão industrial. Dimensões aleatórias, perfis que não existem no mercado. No CAD tudo é possível, na fábrica não. Segundo erro, peças modeladas sem relações paramétricas. Você muda uma e o resto não acompanha, fica tudo travado. Qualquer alteração vira retrabalho. Terceiro erro e talvez o mais grave. O projeto não pensa na montagem, não prevê folga, não prevê acesso, não prevê sequência. Campo não corrige projeto ruim, campo improvisa. Isso não é falta de software, é falta de técnica aplicada à realidade industrial. Agora, eu vou te mostrar, nos próximos slides, o que muda quando a gente projeta do jeito profissional. Antes de prosseguir, você sabia que existe uma regra muito simples na engenharia que muita gente ignora? Quando o erro é corrigido no projeto, ele custa uma vez. Quando esse mesmo erro chega na fabricação, ele custa 10 vezes. E quando o erro só aparece lá na montagem de campo, você pode fazer custar até 100 vezes mais. O erro mesmo, o que muda é onde ele foi descoberto.
Projetos sem critério empurram o erro para frente. E quanto mais para frente ele vai, mais caro ele fica. Por isso, pensar certo no projeto não é detalhe, é economia. Sempre aponte os pontos de correção no projeto. Até aqui eu te mostrei o porquê, né, a maioria dos projetos de estruturas metálicas falham. Falham mesmo sendo feitas em bons softwares. Falha porque falta critério, falta visão industrial e falta método. Agora, a partir deste ponto, a gente vira a chave e aqui começa o jeito profissional de projetar estruturas metálicas. E eu já quero deixar algo claro aqui. Não é sobre aprender um botão novo no SolidWorks, é sobre engenharia aplicada ao SolidWorks. O que muda daqui para frente é a forma de pensar o projeto. Você deixa de desenhar peças e passa a projetar estruturas executáveis, pensadas para fábrica e montagem. Esse é o ponto onde os projetistas deixam de ser um modelador de CAD e começa a atuar como projetistas, usando uma ferramenta que foi feita para isso. A estrutura, ela é diferente da peça mecânica. O primeiro erro que a maioria comete é tratar a estrutura metálica como se fosse uma peça mecânica comum. Estrutura não é um conjunto de sólidos isolados, ela é um sistema. E o SolidWorks já entrega uma ferramenta exatamente para isso, o Weldments ou soldagem. Quando você usa o Weldments, você para de modelar perfil por perfil na força bruta e passa a trabalhar com inteligência estrutural nativa do software. Perfis normalizados, membros inteligentes, tratamentos automáticos de campos e ligações, extensões e corte. Tudo isso não é detalhe, é ganho direto de tempo, qualidade e padronização. Aqui o software começa a trabalhar a favor da engenharia e não contra ela. Trabalhar a favor do projeto. Quando você projeta do jeito profissional, a estrutura deixa de ser um amontoado de peças e vira um modelo limpo, organizado, modificável, paramétrico e escalável. Você trabalha com perfis normalizados que existem de verdade no mercado, nada de dimensões aleatórias, que só funcionam no AutoCAD, por exemplo. A estrutura passa a ser paramétrica, isso significa que uma alteração de medida não quebra o projeto inteiro, ela se propaga de forma inteligente, e é aqui que você começa a ganhar algo valiosíssimo no mundo industrial: capacidade de alteração de projeto rápida, sem retrabalho. Projeto bom não é o que muda, o que nunca muda, na verdade, né? É o que aguenta a mudança sem virar um caos. Projeto limpo, modificável, né? O poder da padronização não é um engessamento. Padronização é liberdade, com controle. Quando você trabalha com bibliotecas corretas de perfis comerciais e lógica estrutural, lógica de parametrização, o projeto começa a conversar diretamente com a fábrica. Você consegue alterar uma estrutura inteira com poucos cliques, sem perder referência, sem refazer desenho, sem rezar para não quebrar nenhum tipo de vínculo. Isso reduz erro, reduz retrabalho e reduz custo. E mais importante, aumenta a sua credibilidade técnica, diminuindo o tempo de projeto. Esse é o poder do jeito profissional, um projeto que funciona no CAD 3D, funciona na fábrica e funciona na montagem. E agora que você entendeu essa base, a pergunta muda. Não é mais como modelar, é como integrar o projeto, fábrica e obra. Outro ponto muito importante. A gente precisa quebrar um dos maiores mitos do projeto. Normas não são burocracias. Norma é o que separa um projeto amador de um projeto profissional. Ela existe por dois motivos muito simples. Primeiro, segurança e segundo, economia. Quando você projeta conforme a norma, você garante integridade estrutural, responsabilidade técnica e previsibilidade. Você não está engordando o projeto, você está dimensionando corretamente. E o segundo ponto que pouca gente entende: norma economiza material. Ela superdimensiona
ela evita, né, superdimensionamento por medo e subdimensionamento por achismo. O problema não é a norma, o problema é quem projeta entendê-la corretamente e aplicar da forma correta. E agora vem um aviso muito importante. Um projeto não morre no SolidWorks, no Inventor, enfim, no CAD. Ele morre na fábrica ou lá na montagem. É nesse momento que o erro vira prejuízo real. Aquele detalhe ignorado vira corte errado, aquela folga esquecida vira solda improvisada, aquela interferência não verificada vira obra parada. Eu tive um chefe que sempre dizia o seguinte: nada que um maçarico e uma lixadeira e também uma máquina de solda não resolva. A empresa faliu. Casos reais mostram isso o tempo todo. Lista de corte errada gera desperdício direto de material. Projeto que não prevê acesso, força improvisos de solda e compromete a segurança. Interferência em campo, trava a montagem, explode o cronograma. Tudo isso tem uma origem comum. Falta de visão industrial no projeto, de ver o projeto sendo executado. Mesmo um projeto bem modelado pode falhar se não existir conexão entre projeto, fábrica e montagem. É exatamente essa tríade, essa conexão, que a maioria nunca te ensinou nos projetos que você faz em AutoCAD ou qualquer outro software. Na próxima aula, a gente vai entrar no que realmente separa o desenho bonito da execução perfeita, o fluxo industrial e os erros fatais que você precisa parar de cometer agora. Na aula 2, a gente vai avançar para um nível que quase ninguém ensina quando fala de estruturas usando o SolidWorks. Aqui não é mais sobre comando, é sobre fluxo industrial. Você pode até modelar bem, conhecer ferramentas avançadas e dominar o software, mas se não entende como a indústria funciona, o projeto continua falhando quando sai de um CAD. O SolidWorks não te avisa quando algo é impossível de fabricar ou de montar, ele deixa você modelar, mas não te ensina a pensar como a fábrica pensa, como a montagem acontece e onde os erros realmente nascem. E esses erros não aparecem na obra por acaso, eles nascem no projeto. Quando o projetista não domina a sequência de fabricação, o detalhamento industrial e a lógica de montagem, né, esses erros eles aparecem na obra final. Na aula 2 eu vou te mostrar como antecipar esses problemas ainda no CAD, antes que eles virem retrabalho, atrasos e prejuízos. Quando você entende fluxo industrial, a forma de projetar muda completamente. Você passa a pensar no corte, na solda, no transporte, na montagem, antes mesmo de começar a modelar. É exatamente esse ponto que separa um projetista comum do profissional confiável, que entrega estruturas metálicas 100% executáveis. Não só estruturas metálicas, mas qualquer projeto. Foi por ver esses mesmos erros se repetindo projeto após projetos reais na fábrica e na obra, que esse método virou um curso de projetos de estruturas metálicas com o SolidWorks. Esse treinamento não nasceu em teoria, ele nasceu na prática, resolvendo problemas reais de execução, né, do dia a dia. No curso você aprende critérios técnicos, modelagem estrutural avançada, detalhamento industrial e principalmente como fazer um projeto conversar com a fábrica e com a montagem por meio de desenhos bem estruturados. Não é sobre deixar o projeto bonitinho no CAD, né, fazer videozinho, não é só sobre isso. É sobre garantir que ele funcione do começo ao fim. Projeto bem estruturado. A aula 2 é o primeiro passo dessa jornada e a partir dela eu vou te mostrar como seguir o treinamento completo e aplicar esse método em projetos reais. Te vejo na próxima aula.